Obrigado, amado arcebispo Lucélio. Estou me sentindo aqui muito honrada de poder estar com os amados, poder estar aqui nesta última aula desta turma da sala da preparação. E este nome, Sala da Preparação, é muito profético, não é? Estamos vendo neste momento como o Senhor está trabalhando com o seu povo nos últimos detalhes, nos últimos, nas últimas coisas, para ter uma noiva preparada para si mesmo. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero honrar aqui a presença do nosso arcebispo, Dr. Lucélio, e todos os bispos aqui conosco, todos os líderes e toda a liderança e todos os membros aqui. E quero dizer, amados, que isto que vocês estão fazendo faz parte de algo muito maior, porque vocês estarão acompanhando futuramente almas que virão e vocês estarão prontos para recebê-las e para ajudá-las adequadamente a entrar no reino dos céus. Aleluia. A mensagem que eu tenho hoje para os amados tem este título, amados: O tempo acabou. Nós temos ouvido muitas ministrações a este respeito, mas eu trouxe para esta ministração algo muito especial que nós vivemos nesta última vinda do profeta do Senhor, dos nossos preciosos mensageiros da eternidade, e eu quero compartilhar com os amados esta preciosidade. Eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, este texto tão conhecido nosso, de 1 a 13. Eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada. Os amados me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus, muito obrigada. Aleluia. Tão rostinhos tão preciosos. É muito bom ver todos, amados. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amados e preciosos que estão nesta sala da preparação, este texto fala exatamente da vigilância, da prudência e de estarmos preparados. Nós vemos aqui, neste texto tão conhecido, que as 10 virgens, elas representam aqui a igreja. As 10 virgens estavam dormindo quando chegou a hora crítica, a hora mais importante, a hora da meia-noite. Então ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Porém, ao ouvir este grito, as noivas, elas se levantaram, todas se posicionaram, o noivo está chegando. Mas havia necessidade de algo que 5 delas tinham e 5 não tinham. 5 estavam preparadas, abastecidas, 5 não estavam. E nós sabemos que as 5 que não tinham o azeite na botija de reserva foram comprar. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou e elas foram fechadas para fora. Eu gostaria muito que nós guardássemos aqui alguns pontos muito importantes. Primeiro, estamos falando da igreja. Segundo, a hora crítica que está chegando e que nós estamos ouvindo. O noivo está chegando, o noivo está vindo. Prepare o caminho, o Messias está vindo. Terceiro, 5 eram nécias e 5 prudentes. Ou 5 eram nécias e 5 sábias. Então, estamos vendo aqui que o diferencial desses 2 grupos, foi a prudência, a vigilância e a prudência. O vigiar para estar com tudo pronto. E a prudência de ter tudo à mão na hora necessária, porque não haveria tempo de sair atrás daquilo que elas precisavam ter naquele momento. E, infelizmente, quando elas precisaram, elas tiveram que comprar e ficaram fechadas para fora. Eu gostaria agora, amados, que nós linkássemos este texto com o texto que está em Efésios 5, versículos do 6 ao 21. Porque nós estamos falando de um tempo específico que está chegando, para o qual nós devemos estar preparados. E este texto, ele fala do fruto da luz e das obras das trevas. Este texto de Efésios, Paulo fala como nós devemos andar como aqueles que já receberam a salvação em Cristo. Como nós devemos andar neste tempo de densas trevas, que é exatamente o tempo em que nós lemos em Mateus 25. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças.
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui eu quero fazer dar uma paradinha e lembrar como, na ministração de hoje, o profeta do Senhor frisou a importância da obediência. Como foi mostrado para nós a importância de obedecer, ouvir e obedecer, não é verdade? Portanto, não sejais participantes com eles. Agora, pois outrora erais trevas. Agora, porém, nós recebemos a luz de Cristo. Agora, porém, sois luz no Senhor. Então, neste tempo de densas trevas que antecedem a hora da meia-noite, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam aqui, amados, a mesma palavra usada para as virgens prudentes, para as virgens sábias. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas veja aqui o que faltou para as 5 virgens nécias. Mas enchei-vos do Espírito. A botija cheia de azeite, amados, representa a nova criatura, cheia do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo. A nova criatura que vai agora agir, que vai fazer tudo dirigida pelo Espírito Santo. Andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, o que faltou para aquelas virgens nécias? Faltou esta preparação para enchê-las do Espírito Santo, para que no momento no grande momento, na hora da meia-noite, na hora, porque, amados, vejam, o grito, ele é dado na hora mais terrível, na hora da mais densa escuridão. E se nós não estivermos com as nossas lâmpadas cheias, o nosso coração, a nossa alma, cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer o trajeto até o noivo. Isto é muito sério. Então, amados, ele falando, e como é que nós enchemos a nossa botija com este azeite extra? Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Paulo diz aqui,
falando entre vós com salmos. E nós vimos lá, nos primeiros versículos, que não haja na nossa boca palavras torpes, palavras vãs, chocarrices, ou seja, não vamos gastar tempo com aquilo que nada é, porque o tempo se abrevia, porque os dias são maus. E ele fala, então, falem entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que palavra tremenda, amados! Para nós que estamos neste dia, vivendo estes dias de densas trevas, sabendo que precisamos nos preparar, sabendo que não há ninguém que vai nos preparar melhor do que o Espírito Santo. Ele nos foi enviado. Jesus disse: Eu vou vos preparar lugar. Mas não fiquem tristes, porque se eu não for, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Eu acho muito tremendo que na versão transformadora, ele chama o Espírito Santo de o Espírito, o encorajador. Então, o Espírito Santo, ele é o consolador, ele ensina, ele ajuda, ele é aquele que nos encoraja dia após dia, independente das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas tribulações, ele nos chama, ele nos conduz para nos prepararmos. Esta é a missão dele, preparar para Jesus uma noiva santa, sem ruga, sem mácula, que vai habitar com o Rei da Glória, naquele lugar maravilhoso, na Nova Jerusalém, que ele foi preparar para nós. Aleluia! Amados, como o Senhor nos ama, como ele deseja, como o céu aguarda este momento onde estaremos todos reunidos como o corpo de Cristo, um corpo santo, uma noiva santa, para um só esposo, que é Cristo, para juntos podermos celebrar a ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Que momento tão aguardado, glória a Deus. Mas para isto, amados, há necessidade de algo, de uma palavra, de um estado, uma postura nossa, que se chama vigilância. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Porque se nós não vigiarmos, uma palavrinha aqui, um pensamentozinho ali, um olhar acolá, uma atitude aqui, um sentimento agasalhado no coração aqui, quando nós percebemos, estamos com a nossa botija vazia. Porque a palavra de Deus nos exorta em vários textos. Não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo é extinguido? Como é que o Espírito Santo é apagado em nós? Quando o pecado entra e nós não nos arrependemos, então o Espírito Santo se retira. Nós conhecemos muito bem o Salmo 51. E como Davi ali se arrependeu, se humilhou e clamou a Deus que não retirasse dele o seu espírito e que devolvesse a ele a alegria da salvação.
o pecado afasta o Espírito Santo de nós. E se naquele dia, quando o noivo vier, estivermos vazios do Espírito Santo, não haverá azeite para nos encontrarmos com o noivo. Então, amados, a necessidade de vigilância, de estarmos atentos, prontos, é muito grande, principalmente neste dia que se chama hoje, em que Jesus disse que seria como os dias de Noé. Ou seja, os dias onde o pecado estaria assolando a terra, assolando a humanidade de uma maneira terrível. Se não houver vigilância, nós seremos também pegos neste lamaçal de pecado que está invadindo toda a humanidade. E a respeito desta necessidade de vigilância, eu gostaria de ler com os amados 1 Tessalonicenses 5, dos versículos 4 a 11, 1 Tessalonicenses 5, dos versículos 4 a 11, e nós vamos ver, amados, que estes textos estão todos interligados, muito entrelaçados. Paulo diz assim à igreja de Tessalônica: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, o dia quando o noivo aparecer, vos apanhe de surpresa. Ou seja, virá como um ladrão. Hoje nós ouvimos isto. Mais uma vez, não perdemos a conta de quantas vezes. Ele virá num piscar de olhos, virá como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Ele virá como ladrão na noite. Por isso, a necessidade da vigilância e a necessidade da preparação e de termos a nossa botija cheia do Espírito Santo. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Porque a luz veio ao mundo e iluminou a todo homem. Aleluia! Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja que essas palavras, a sobriedade, a vigilância, filhos da luz, não somos filhos das trevas. Estes três textos que nós lemos estão entrelaçados com estas palavras. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, sejamos sábios, sejamos prudentes, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo aqui repete as palavras que ele mesmo escreveu em Efésios 6, sobre a armadura. Nós temos que nos revestir, estarmos prontos, porque Deus não nos destinou para a ira. O que aconteceu com as virgens nécias não é o destino de Deus para nós. O destino de Deus para nós é o que aconteceu com as virgens sábias. É que entremos para as bodas do Cordeiro. Então, amados, e ficar para fora das bodas do Cordeiro significa sermos lançados fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, onde nós não poderemos mais acessar a luz, porque estaremos trancados para as trevas. E ele fala
que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E hoje também ouvimos: você está no mercado? Esteja com Cristo. Você está no seu trabalho em uma reunião? Esteja com Cristo. Você está no seu carro dirigindo? Esteja com Cristo. Imagina que tragédia se naquele momento em que você ou eu estamos dirigindo num trânsito pesado, alguém te fecha ou alguém faz alguma coisa que irrita, assusta profundamente, e naquela hora nos iramos e deixamos sair palavras torpes da nossa boca. E imagina se nesta hora a trombeta soou, ficamos para trás. Agora, se nós estivermos com a nossa botija cheia do Espírito Santo, naquela hora, nós vamos dizer: Senhor, tem misericórdia desta vida. Abençoa-o, Senhor, que ele não provoque nenhum acidente. Conduza esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Pronto. Saiu tudo do coração, não tem mais nada, não está sujo. O Espírito Santo continua ali, o azeite continua na botija. Ali está a reserva, ela não foi gasta com aquilo que nada é. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui há um ponto, amados, muito importante. Paulo fala: quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E a nossa união com Deus, ela é feita através do Espírito Santo que habita em nós. Então, aquelas virgens, o que aconteceu com elas, muitas vezes eu ouvi: é porque elas dormiram. Não é porque elas dormiram. Porque se elas dormissem todas em união com Cristo, cheias do azeite, cheias do Espírito Santo, todas teriam entrado nas bodas do Cordeiro. Aqui a questão não é se nós estamos dormindo na nossa cama ou se nós estamos acordados fazendo alguma coisa. A questão aqui é o que Paulo quis dizer: não importa onde estejamos, não importa com quem estamos falando, não importa o que estamos fazendo, estejamos em união com Cristo. E vamos tomar cuidado, amados, porque muitas vezes nós vamos esvaziando a nossa reserva de azeite nas coisas pequenas e nem percebemos. Muitas vezes é uma situação na nossa casa, uma situaçãozinha no nosso trabalho, com o nosso colega de trabalho, uma situação que não deveria nos causar aquele transtorno. Mas, como nós não estamos vigilantes, ela vem e nos faz pecar. Estamos esvaziando a nossa botija, estamos deixando o pecado entrar e o Espírito Santo vai se retirar. E é nas mínimas coisas, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Se eu matar alguém, o Espírito Santo se retira. Foi o caso de Davi. Mas se eu enganar alguém, eu não vou. Foi só um enganozinho, uma coisa simples. Eu não vou. Não tem problema. Não. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui Paulo volta a falar algo. Paulo volta a dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja,
no texto anterior, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, vamos tomar muito cuidado com pequenas rusgas, pequenas intrigas, pequenas situações que muitas vezes surgem no corpo de Cristo, no meio, em meio aos irmãos. Paulo está nos alertando para estarmos nos edificando reciprocamente, em amor, em união, em comunhão, para que todos estejamos alertas. Aleluia. Neste momento, amados, eu tenho mais um texto para ler, mas antes, eu gostaria de compartilhar com os amados uma experiência muito tremenda que me tocou muito, que nós tivemos com esta última vinda do profeta do Senhor ao Brasil, quando nós estávamos em reunião no hotel aqui em São Paulo. O profeta do Senhor, como reconhecimento por toda a ajuda que a doutora Thelma, uma preciosa irmã, ela é uma vereadora, na verdade, ela é prefeita de uma cidade em Brasília, né? Ela é uma parlamentar. Ela tem nos ajudado com muitas questões de vistos e tudo isso que muitas vezes não saem na hora. E o profeta do Senhor trouxe como reconhecimento uma lembrança, um presente, e este presente era um relógio, um bonito relógio. Trouxe numa caixinha, muito bem arrumado, muito bonito, e ele escreveu de próprio punho uma carta para a doutora Thelma. E quando ele entregou este relógio, ele fez questão de ler o que ele tinha escrito ali. E ele escreveu dois textos, ele colocou só a referência. E o primeiro texto está em Romanos 13, de 11 a 14. E este texto diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertar, de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Este foi o primeiro texto. E aqui começa o versículo 11 dizendo: Eu estou dizendo isso para vós que conheceis o tempo. E o profeta do Senhor pegou aquela caixinha com o relógio, levantou assim e disse: Este relógio é para que cada vez que a senhora olhar para ele, para ver que horas são, a senhora se lembre de que o tempo acabou. A senhora precisa se preparar, porque o Messias está vindo. E o segundo texto, que é tão conhecido nosso, era Hebreus 12, 14. E ele pediu também que o bispo Conrado lesse, que é o texto que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Oh, irmãos, alguns irmãos que estão aqui já me ouviram falar sobre isso, porque eu ministrei no culto de segunda-feira. Que momento temível, amados, estarmos diante dos mais temíveis profetas do Senhor, com o relógio na mão, dizendo: o tempo acabou, preparem-se. E dizendo: vocês conhecem o tempo, vocês sabem, então preparem-se adequadamente. Amados, nós sabemos que o dia e a hora ninguém sabe. Porém, eu quero eu vou dizer nós, porque eu estou incluída totalmente nisto, nos desafiar aqui. Quando cada um de nós aqui, por algum motivo, tiver que consultar as horas no celular, no relógio, aonde for, guarde isto, guarde este momento. E lembre-se que o tempo acabou. O Messias está vindo. E eu e você temos que estar preparados, temos que estar prontos. Este é um alerta para nós que estamos hoje saindo da sala da preparação, para nós que vamos ajudar outros a se prepararem. É um alerta para todos nós. E hoje o profeta do Senhor falou algo muito, muito forte também. Ele disse: há poder na informação, há poder na preparação. Ou seja, nós, amados, não temos desculpas. Se há um povo que está sendo preparado de todas as formas, de dia, de noite, de madrugada, somos nós. Então, vamos agarrar esta preparação como um tesouro. Salvação, o profeta do Senhor disse hoje, é revelação, é iluminação. Ou seja, nós estamos recebendo a revelação do Evangelho eterno. Eles nos trouxeram a revelação do sangue, da cruz, que estavam guardadas nos porões das igrejas, cheios de teia de aranha e de poeira. Eles nos trouxeram a grandiosidade do dia do arrebatamento que nos aguarda e a temerosidade, porque nós temos que nos preparar de uma maneira tremenda. Temos que estar totalmente prontos. Não podemos estar meio preparados e meio despreparados é zero, estamos zero preparados, porque Deus não vai levar ninguém com mistura. Pecado não vai entrar mais no céu. Salvação é revelação, porque aquele que recebeu esta revelação, agarrou, vai entrar. Não tem alternativa, amados. Aquele que está recebendo esta verdade que está sendo proclamada do alto dos eirados e está agarrando e dizendo: Senhor, me ajuda, eu quero entrar, me ajuda a me preparar, me ajuda a me vestir, me ajuda, Senhor, eu quero estar com a minha botija cheia de azeite, me ajuda, me enche do Espírito Santo. Este vai entrar e nós estamos cientes de que ele está vindo e de que será como um ladrão. Será de surpresa. Por isso, temos que estar preparados a tempo, fora de tempo,
não importa onde estivermos. Eu fiquei muito quebrantada esses dias com um vídeo que eu recebi da nossa preciosa irmã pastora Dalva. O irmão José passou por uma cirurgia, já está em casa, graças a Deus. Peço que os amados estejam intercedendo por ele. Agora ele vai entrar com a quimioterapia. E ela me mandou um vídeo, tinha mais um senhor internado no mesmo quarto, e a esposa estava com ele também. E eles começaram a adorar. Ali naquele leito, estavam aguardando a cirurgia, estavam com dor, mas eles começaram a louvar a Deus, a adorar a Deus, e uma adoração linda, que eu tenho certeza que subiu como aroma suave ao Senhor. Amados, o dia mau, ele bate à porta de todos nós. E o dia mau não é o dia em que nós ficamos doentes, em que nós perdemos o emprego. O dia mau é quando o pecado bate à nossa porta e nós não conseguimos dominá-lo, vencê-lo. E por que não conseguiríamos? Porque estamos com a nossa botija vazia. Foi isso que o Senhor Deus falou para Caim, lá em Gênesis: eis que o pecado bate à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele não disse: eu vou te ajudar, eu vou lá vencer o pecado para você, porque ele já tinha dado para Caim a condição de vencer. Por isso que, amados, nós já vencemos em Cristo, ele já nos deu a condição, ele já nos deu toda a condição na cruz. Ele já nos deu o Espírito Santo, ele já nos deu a palavra. Por isso, quando o pecado bater à nossa porta, nós temos toda a condição de vencê-lo. Amém? Nós lemos a palavra que está em Efésios, né? Nós lemos do versículo 3 em diante, mas agora eu quero ler o versículo 1, e já estou terminando, porque Efésios 5, 1 e 2, olha o que Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E em Romanos 12, o Espírito Santo agora, nestes dias, ele nos convida a sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cristo se entregou como oferta e sacrifício em aroma suave a Deus. Mas hoje o Senhor nos chama a nos entregarmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, amados, vamos estar vigilantes, muito alertas, olhando o relógio da terra e lembrando, o relógio do céu está chegando, os ponteiros estão chegando perto da meia-noite. E quando a meia-noite chegar, não haverá mais tempo. Os que estiverem preparados, as 5 sábias entraram, as 5 nécias ficaram para trás. Mas nós não somos daqueles que se perdem. Nós somos daqueles que vão até o fim e vamos entrar no glorioso reino de Deus. Amém? Aleluia. Que o Senhor abençoe a todos, amados, no mais poderoso nome de Jesus. Esta é a palavra que eu queria trazer. Eu sei que o nosso precioso arcebispo Lucélio
Ele falou sobre como vencer o pecado e falou sobre o abandono, as consequências do pecado primeiro, né? E depois o abandono do pecado. E hoje o Senhor nos diz: abandonamos o pecado, vivemos para Cristo, então estejamos alertas e vigilantes, porque o tempo acabou. Amém? Deus abençoe a todos. Eu devolvo a palavra ao nosso precioso arcebispo Lucélio. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa mensagem é: o tempo acabou. Eu gostaria, antes de nós compartilharmos, nós trazermos um arrependimento, porque ele mostrou que as nossas falhas, elas fazem secar a nossa botija. Oh, irmãos, quanta luz o Senhor trouxe com essa palavra. Nós não podemos sair desta sala se nós não nos arrependermos agora. Foram advertências muito sérias para nós. Não vamos tomar essa palavra de qualquer maneira. Por favor, abra os seus microfones, se você pode ajoelhar, se você quiser ficar sentado, mas, por favor, faça um arrependimento sincero. O Senhor está nos chamando agora para nos arrependermos. Pode ser esse a nossa última oportunidade. O tempo acabou, irmãos. O tempo acabou. Meu Deus, Senhor. Eu quero me arrepender, Senhor, por todos. Vocês podem abrir Poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu me arrependo, Senhor, nós viemos diante do Senhor, meu Pai, mais uma vez nos arrepender. Meu Deus. Pois, meu Deus, a tua palavra se tornou luz, Senhor, nas trevas. Fosse luz para nós, Senhor, nos espíritos. Deus tremendo, nós nos arrependemos diante da tua face. Oh, Senhor, nós nos arrependemos. Porque, Senhor, quando o Senhor apertou para a oferta de Abraão, Deus pensou no seu coração, intentou no seu coração matá-lo. Mas o Senhor deu uma solução para Caim, porque o pecado já havia batido o cadeiro, mas cabia dominá-lo. Senhor, e quantas vezes o pecado bate a nossa porta, nós não dominamos, Senhor, e nós nos arrependemos de ti nesta noite. Deus, Davi pecou contra ti e ele se esqueceu. Mas o Senhor não esqueceu. O Senhor trouxe a luz do seu pecado. E o Senhor tomou preso e foi uma tragédia para Davi. Uma tragédia para a nação de Israel. Oh, Senhor, como eu me arrependo. Eu me arrependo diante de ti, Senhor, por mim mesmo, pela minha casa. Eu me arrependo pelo teu ministério santo, Senhor. Eu me arrependo pela minha família, por esta nação. Deus tremendo e santo, Senhor. Muito, Senhor, irmãos que não pecaram contra ele. Aquele pecado, Senhor, vendido, Senhor. Manifestando, Senhor Deus, vendido como escravo. Seus irmãos se esqueceram. Mas nós não se esqueceu, porque o Senhor não se esqueceu. Mas quando eles tiveram ali uma oportunidade para se arrepender, Senhor Deus, não foi fácil. Não foi fácil, quando eu estava diante do pecado, para ali agora prestar muito, Senhor, por aquilo que eles fizeram. Nesta noite, nós estamos diante da vontade. Nós estamos diante, Senhor, do nosso espírito. Senhor, trazendo a luz do nosso pecado da depravação, pecado sexual, do ameaça, do compromisso, Senhor. Meu Deus, eu clamo a ti. Nossos pecados, Senhor, vertido de ganância, de negócio, Senhor, sul. Muitas vezes, meu Deus, santo, Senhor Deus, nossos negócios enganadores, são perversos, gananciosos. Nós somos maus. Por favor, de nossos pecados, os pecados ocultos, Senhor, que muitas vezes escondemos na tua face, escondemos das pessoas. Nós, diante de ti, Senhor, nós somos expostos. Meu Senhor, diante de ti, Senhor, tu vês todas as coisas, porque tudo estão patentes nos olhos.
venha colocar, Mas meu Deus, nesta na minha noite nós vida temos tem dado mostrando que sermos lavados no sangue do Cordeiro. Por isso, Senhor Nós Deus, não eu temos o necessito, sangue de Senhor Deus, de Jesus tua ajuda, para Deus, lavar-nos, purificar-se. para ajudar, Senhor Deus, a me Porque, Senhor Deus, purificar, só nos a me limpar, lavando Senhor Deus, naquele dia, quando nós pegando com a comparecermos gente de todo perante a tua poder, de toda face, glória, de nós toda vamos ser adoração, condenados Pai com o Santo, mundo. Tu Oh, és Deus digno, bendito. Senhor Deus, de toda Pois honra, a tua palavra diz que nós Deus. estamos para nós mesmos. Santo é o Nós não Senhor Deus, seríamos nada com o mundo. digno, E nós Senhor temos que Deus, nos julgar, temos que fazer uma análise de nossas forte da transgressões, minha vida, de Senhor nossos Deus. pecados, Senhor, pecados Forte, Senhor Deus, de ocultos, todo meu Deus, pecado, do Senhor defeito Deus. do ser humano. Cada Nós pecado, diante de ti, Senhor, nós não tudo temos que como tem que esconder. lavar, tudo sangue Não temos poderoso do como Cordeiro, esconder Senhor diante Deus. de ti. Tem E o Senhor misericórdia, nos Senhor tem dado uma oportunidade, o Senhor tem nos dado a Viva Jesus. diante da O Senhor mesmo fez ali a eu sei, expiação. Senhor Deus, que eu peguei contra Oh, ti, Senhor Deus. Senhor, Tem tu nos deste misericórdia para de o mim, teu Senhor Deus. profeta prometido. Por favor, volte para os seus assentos, voltem exercitando o espírito, voltem na presença daquele que criou todas as galáxias. Bispa Cidinha, nós estamos muito honrados com a sua presença, com essa palavra tão assustadora, que foi nos abrindo Mateus 25, mostrando as virgens, e pouco a pouco nos mostrando o tempo, e fechou falando do relógio que o profeta do Senhor, ele presenteou a nossa preciosa ali prefeita, uma das prefeitas das cidades satélite de Brasília, e fechou exatamente mostrando os 2 versículos. Ó Senhor Jesus, a noite está bem avançada, despertai-vos do sono. E, por último, mostrando a Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá Deus. Meu Senhor, fechou. Eu gostaria de passar agora para os irmãos. Sim. Senhores e as senhoras, ganhou um encargo nessa palavra. Então, nós somos as ovelhas ruminantes. O senhor pode levantar sua mão, porque a mensagem, ela ainda não terminou. A mensagem, ela somente termina quando o último irmão ou a irmã finalizar o seu compartilhamento. Nós estamos dentro de um corpo e assim fluem os membros do corpo de Cristo. Tem alguém que quer compartilhar? Por favor, abra o seu microfone e procure falar dentro do tema que foi abordado. Use somente os versículos que foram falados, está bem?